Tá? Se tiver que vocês aceitarem alguma coisa, aceitem, por favor. Meus caros amigos, namastê, minhas saudações a todos vocês presentes aqui. Para quem não me conhece, meu nome é Robson. Eu recentemente, durante essa pandemia, eu compilei, eu considero mais que eu fiz uma compilação nesse livro chamado Índia Incrível. E agora estou lançando essa série de aulas relacionadas com o livro, né? Um resumo do livro. Para quem não puder adquirir o livro, pode assistir às aulas. E tem também um site chamado indiaincrível.com, que ali você também vai ter muita informação, muita ilustração também. Por favor, acessem, compartilhem, convidem seus amigos para assistir, para ver o site, tá tudo à vontade. A ideia realmente é compartilhar conhecimento, né? A característica da nossa era que a gente está vivendo, essa democratização do conhecimento. Então, estamos aí, vocês têm muitos acessos aí para esse conhecimento, como a pessoa puder. Tá? E quem quiser, tem o livro também, é só entrar em contato com a gente que a gente envia o livro aí pelo correio. Estamos nos encontrando aqui toda terça-feira, das 19h30 às 20h30. E eu acredito, eu calculo que isso vai durar uns 8 encontros, mais ou menos. É mais ou menos o meu plano que isso deve durar uns 8 encontros. Nesses encontros, nós vamos falar sobre os temas principais do livro. Geografia, que já falamos no encontro passado. Em breve devemos disponibilizar também a aula gravada, porque eu gravei a semana passada, mas ainda não disponibilizei, mas essas aulas vão ser disponibilizadas também, tá? Elas vão ficar lá provavelmente no Facebook. Então, já teve aula de geografia, hoje nós vamos ter aula de história e nos próximos encontros vamos ter aulas sobre a sociedade indiana, as religiões da Índia, sua mitologia, contribuições culturais, mitologia, esoterismo, artes, vida cotidiana, curiosidades, assim, vamos falar de muitos e muitos temas que tem no livro também, e aqui a gente vai falar resumidamente. Então, agora eu vou passar para os slides, fica mais fácil para vocês acompanharem as ideias. Cadê o povo? Sumiu. Então, só um pouquinho, estamos ajustando aqui os slides, tá bom? E aqui amplia, né? Aqui amplia. Isso. Sim, né? Tá, então, só um minutinho que a gente está fazendo os ajustes aqui para o slide. Já foi? Não. Tá, mas não aberto, né? Não está aberto ainda. Pronto, eu creio que agora abriu aí para vocês, né? Deem sinal de fumaça aí se acontecer qualquer coisa, tá bom? Então, nesse nosso segundo encontro, falaremos sobre a história da Índia, tá? Tenta mais uma vez no share. Como assim? Vê se para eles estão aparecendo nos slides. Acho que não. Não está aparecendo para você. Não. Está passando para vocês a segunda tela? Então, acho que só. Não, não. Continua na tela história. São essas coisas que tecnológicas e que Só um só iniciar.
Isso, ela leva um tempo para abrir. Gente, eu acho que eu vou manter assim. F5. Foi? F5. Bom, eu vou continuar com a tela assim. Vocês estão conseguindo enxergar agora o slide? Então tá bom. Eu estou tentando abrir ele completo, mas não está conseguindo, não está passando os slides. Então, eu vou continuar assim. É só para vocês terem uma referência. Eu vou falando e vocês têm uma referência visual que ajuda, né? Bom, a Índia tem milhares de anos de história. Não podemos nem determinar quando começa a história da Índia. Tá? Desde a pré-história, sei lá, 10 mil anos ou mais. Por isso, a gente vai falar aqui apenas sobre os principais períodos históricos da Índia. Tá? Eu fiz uma seleção dos principais, dos mais marcantes períodos históricos. Então, eles são a civilização do Vale do Indo, eu vou explicar tudo isso posteriormente. A civilização védica, lá 5.000 anos atrás. Depois, o Império Maurya, acontecendo alguns séculos antes de Cristo. O Império Gupta, alguns séculos depois de Cristo, o Império Chola, no que corresponde à Idade Média do Ocidente. Depois, conjuntamente, aí, o domínio islâmico, que durou quase 1.000 anos na Índia. Depois, o domínio britânico, também muitos séculos na Índia. E a independência, né? Depois da independência. Então, hoje nós vamos ter uma visão, né, claro, sucinta desses grandes períodos. Então, começando aqui com a civilização do Vale do Indo. Essa civilização ela foi descoberta no início do século XX, né? Os seus resquícios arqueológicos foram descobertos no começo do século XX. E foi uma super descoberta para toda a humanidade, porque essa civilização é considerada, esse sítio arqueológico é considerado o sítio arqueológico mais antigo da Índia. Calcula-se que cerca de 5 a 6 mil anos antes de Cristo. E só foi desaparecer, acredita-se que essa civilização do Vale do Indo, né, porque fica ao longo do Vale do Rio Indo, que fica no noroeste da Índia. Então, essa civilização ela desaparece por volta de 1.500 anos antes de Cristo. Mas é assim, é uma civilização fantástica. Como eu expliquei, ela fica localizada às margens do rio Sindhu, está bem ali na entrada da Índia, naquela região ali onde fica o Paquistão, o Afeganistão, o noroeste da Índia. E ela é o berço da civilização urbana da Índia, né? Pelo menos que se tem registro. Pode ser que tenha havido outras civilizações, mas que se tem registro mais antigo, esse é o berço da civilização urbana da Índia. Porque a Índia, até hoje, a Índia tem grupos que chamaríamos assim de sociedades primitivas, né, entre aspas, até hoje na Índia. Mas assim, quando falamos em termos de civilização urbana, essa é a mais antiga. E o grau de sofisticação que a civilização do Vale do Indo alcançou é algo inimaginável. Aqui na ilustração, vocês podem ter uma reconstituição, né? Vocês podem ver aqui uma reconstituição da grandeza do que seria essa cidade. Tá? Os estudiosos, esse sítio arqueológico, ele hoje se encontra no Paquistão, né? Que era a Índia e hoje é Paquistão. Então, esse sítio arqueológico, ele, quando descoberto, foi comparado, por exemplo, com os avanços da civilização romana, que eles acreditavam que só tinha acontecido na humanidade há 2.000 e poucos anos. Então, quando eles encontraram esse sítio arqueológico aí de 5, 6 mil anos, com esse grau de organização urbana, assim, isso foi uma grande descoberta, não se podia imaginar, né?
Aqui a gente vê assim grandes construções, havia casas com 2 andares, a maioria das casas tem banheiro, existe sistema de esgoto, coleta de lixo, tudo coisas assim que inimagináveis para antes da civilização romana, tá? Então, isso é uma grande descoberta, e nós podemos ver aqui também um porto, né? Tem aqui um porto com, com barcos e tudo. Nesse sítio arqueológico foram encontradas moedas da Mesopotâmia, indicando já comércio na mais remota antiguidade da Índia com a civilização mesopotâmica, né? Então, os indianos têm uma história de comércio assim milenar em várias partes do mundo, né? As mais antigas aí com a Mesopotâmia, mas depois, posteriormente, com a civilização egípcia, com a civilização grega, a civilização romana. Então, todas essas conquistas são inimagináveis. Ninguém podia sonhar que isso tivesse acontecido. O nome dessa civilização aqui é Mohenjo-Daro, os principais cidades descobertas, porque o que eles têm descoberto é que ao longo de todo o rio Sindo há várias cidades e elas todas têm as mesmas características arquitetônicas, urbanísticas. E então essa padronização indica que havia uma centralização de todo esse povo. Mas as duas principais cidades são Mohenjo-Daro e Harappa. E ali já foram encontrados a escrita da civilização do Indo ainda não foi decifrada, né? Existem vários hieróglifos, né? Desenhos lá que ainda não foram decifrados, e existem, inclusive, para os estudiosos de yoga, lá foram encontrados pequenas imagens de pessoas supostamente fazendo práticas de yoga, de um ser muito semelhante a Shiva, né, que eles chamam de um proto-Shiva. Encontraram também salas de banho que eles acreditam que remonte a essa tradição hindu ainda, né, de tomar seus banhos purificatórios. Então, essa foi uma grande descoberta, um período muito importante da história da Índia. Tá? Pequeno resumo sobre essa civilização. Em seguida, ou paralelamente, aí existe alguma polêmica sobre essa questão, né? Se a civilização védica é uma civilização que viveu paralelamente, lado a lado da civilização do Vale do Indo, ou se é uma civilização posterior, né? Entre os acadêmicos existe essa controvérsia. Para a tradição indiana, hindu especificamente, a civilização védica é tão antiga quanto a civilização do Vale do Indo, se não forem as mesmas, inclusive. Todas essas especulações acadêmicas, elas são trazidas aí para a discussão, né? São coisas difíceis de se provar, porque estamos falando aí de 5, 6 mil anos antes, 5, 6 mil anos atrás, né? E aí existe uma questão que sempre vem à tona quando se fala de civilização védica, porque a academia ocidental ela acredita que a Índia era habitada por essa civilização do Vale do Indo, que eram os Drávidas. O povo que habitava a civilização do Vale do Indo eram os Drávidas. E uma civilização estrangeira, chamada de Ariana, teria invadido a Índia, suprimido essa civilização dravídica, empurrado essa civilização para o sul da Índia e dominaram. Essa civilização ariana veio e dominou com a escrita do sânscrito e com toda essa civilização védica, chamada de Védica, porque se fundamenta na escrita dos textos sagrados chamados de Vedas, em sânscrito. Essa teoria, ela predominou no mundo acadêmico até meados do século XX e, na verdade, ainda hoje se ouve muito falar sobre isso. A teoria da invasão ariana, né? Que os arianos eram um povo. No princípio, eles falavam que era um povo que tinha vindo da Europa,
depois falaram que era um povo que tinha vindo do centro da Ásia, e essas teorias, elas têm cada vez menos credibilidade, porque não há uma comprovação, não há uma evidência disso. E cada vez mais os indólogos não acreditam, né? Indólogos muito importantes da atualidade, como George Ferenstein e outros, eles têm criticado e assim, defendido a postura tradicional da Índia, que a civilização védica é uma civilização tão antiga quanto a dravídica e que muito provavelmente elas coabitaram, não houve nenhuma invasão, porque não há nenhum registro de tal guerra. O que alguns acadêmicos falam dessa guerra e tal, que é relatada em alguns textos, são guerras mitológicas que nem podem ter assim servir de referência para comprovar isso. Mas aqui só fazendo um breve apêndice mesmo, até porque a gente vai falar isso posteriormente, dessa teoria, da deturpação dessa teoria da invasão ariana, que surgiu a ideia do Hitler de reviver a raça ariana. Mas eu não vou falar sobre isso hoje, eu vou falar isso num próximo encontro, tá? Mas tem uma ligação aí entre essas coisas, mas isso fica para um próximo encontro. Então, o que caracteriza o período da civilização védica é a escrita dessas escrituras sagradas que permeiam a cultura hindu até hoje. Até hoje, os Vedas são aceitos e seguidos na Índia. E uma grande característica dessa civilização é a estratificação social. Os acadêmicos acreditam que na civilização do Vale do Indo você não vê essa estratificação. As casas são todas muito iguais, você não vê diferenças. Assim. Eles acreditam que na civilização do Vale do Indo não havia tanta estratificação social. E que a estratificação social é uma característica da civilização védica, que dividiu a sociedade em 4 classes sociais mais importantes. Os brahmanes, os sacerdotes, os kshatriyas, os guerreiros administradores, os vaishyas, os comerciantes, os agricultores, e os shudras, que são os operários, os assistentes, todos aqueles que ajudam essas outras 3 classes. Essa é uma grande característica da civilização védica, que permeia até hoje, né? Até hoje ainda existe um pouco dos resquícios dessa estratificação social milenar da Índia. É uma sociedade extremamente agrária, que é tão enraizada na cultura indiana que até hoje a Índia ainda tem quase 70% da sua civilização na área rural, né? Porque isso é uma característica da civilização védica, né? De valorizar a terra. Uma das pessoas mais honradas da sociedade, além dos sacerdotes, obviamente, eram também os agricultores. Então, os agricultores jamais poderiam ser agredidos. Na ética militar védica, por exemplo, jamais se pode agredir um agricultor, diferentemente, por exemplo, da ética grega, né, na Guerra do Peloponeso, quando eles venceram, eles jogaram sal na terra, para que nada mais fosse cultivado. Né? E isso aí é considerado pela ética militar védica como uma atitude totalmente demoníaca, né? Deixar as pessoas sem alimentos, né? Para acabar com o povo. Então, a gente vê um pouco da diferença aí da civilização védica para a civilização grega, por exemplo. E o término, entre aspas, né? Porque a gente poderia dizer que a civilização védica, de certa maneira, ela sobrevive até hoje na Índia, como a gente falou no encontro passado. A Índia é a civilização antiga que mais sobreviveu, né? A única, na verdade, praticamente, que sobreviveu aí a 5.000 anos de história. Mas, de certa maneira, esse grande período chamado de civilização védica, ele vai terminar com o advento de 2 grandes personagens assim famosos, né? Inclusive
alguns consideram como o indiano mais importante na história da humanidade, que é Buda. Foi o indiano, que muita gente pensa que Buda é um japonês, né, às vezes. Então, Buda é um indiano, considerado por muitos como o indiano que mais influenciou o mundo. Você tem Jesus, por exemplo, aqui no Oriente Médio, né, que influenciou tanto o mundo, mas na Índia, a pessoa mais importante, o indiano mais importante foi Buda, né, que aí está entre as religiões que tem maiores seguidores no mundo. E ao lado de Buda, você tem um outro grande personagem, um príncipe também, como Buda, chamado Mahavir, que também fundou uma religião na Índia, né, que é o jainismo. Então, você tem o budismo, que é uma das maiores religiões do mundo, se eu não me engano, está em terceiro lugar ou quarto no mundo hoje. E do lado do budismo, você tem o jainismo, uma das menores religiões do mundo, que se restringe praticamente à Índia, que só existe lá na Índia, ou você pode encontrar algum jainista que esteja viajando pelo mundo, mas a maioria dos jainistas realmente habita na Índia. E eles marcam o fim da chamada civilização védica, porque eles criaram duas religiões, né? O budismo e o jainismo, que foram o grande desafio para o hinduísmo e que, de certa maneira, abalou as estruturas de toda a civilização e de todo o pensamento hindu. Tá? Vou falar muito mais sobre eles no próximo encontro sobre as religiões, né? Hoje é só para situá-los dentro do tempo. Então, passado esse grande período da civilização védica, que de certa maneira se encerra com o advento de Buda e Mahavir, é claro, eu estou apenas assim, durante um período e outro se passam muitos séculos, muitas vezes, mas assim, os eventos, eu estou destacando aqui os eventos mais importantes. Então, o grande período importante depois, né, do fim da civilização védica, fim entre aspas, né, da civilização védica, o advento do budismo, jainismo, etc., vem um outro grande período muito importante, chamado Império Maurya, né, formado pelos imperadores da dinastia Maurya, que tiveram um alcance por toda a Índia, assim, eles dominaram todo o norte da Índia, né? Então teve um alcance muito grande. E tem dois deles, isso aí está acontecendo mais ou menos entre 327 a.C. e 185 a.C. Então estamos lá antes de Cristo, tá? Então tem dois reis muito importantes nesse período, Chandragupta Maurya e o neto dele, Ashoka. Esses dois são muito famosos, inclusive há filmes sobre eles, né? Se você pesquisar na internet, você vai achar vídeos, filmes, essas coisas sobre esses imperadores. Eles são os mais importantes da antiguidade da Índia. O Chandragupta, ele é muito importante porque ele está vivendo na Índia, né? Claro, além do fato dele ter unificado todo o norte da Índia sob uma única bandeira, esse Chandragupta Maurya, ele é contemporâneo de Alexandre o Magno, da Grécia, da Macedônia. Então, lembrando um pouquinho para vocês, Alexandre o Grande, ou Magno, ele sai lá da Macedônia, da Grécia, e vai conquistando todo o mundo conhecido da época. E o grande objetivo dele, quando ele sai da Grécia, era dominar todo o mundo e chegar lá no que era considerado quase o fim do mundo, que era a Índia, né, do mundo conhecido. E a Índia já era famosa, como eu falei para vocês, a Índia já era conhecida desde a época da civilização mesopotâmica.
os indianos já faziam comércio com a civilização mesopotâmica. Então, as riquezas da Índia já eram conhecidas aqui no Ocidente. E Alexandre o Magno saiu muito com esse objetivo, de chegar na Índia. Alexandre o Magno é um jovem, né? Ele sai jovem da Grécia, um conquistador assim extraordinário, né? Tem o filme dele aí também para vocês assistirem. Ele sai dominando todos os grandes impérios da época, passa pelo Império Persa, que ficava colado com a Índia. A Índia era colada com o Império Persa, que na época era um império, chegou a ser o maior império antes do Império Grego. Então, a Pérsia vinha desde a Grécia até a Índia. Então, para chegar na Índia, Alexandre tinha que dominar os persas. E esse cara conseguiu essa façanha de dominar a Pérsia. Ele domina a Pérsia. Alexandre era um grande estrategista, um grande militar. Ele não só ele venceu e dominou a Pérsia, mas ele tinha uma estratégia política muito civilizada, né, entre aspas, se podemos chamar assim, mas ele tinha muito boas relações com os seus subordinados, com aquele que ele vencia. Então, ele colocava sempre um dirigente no local e procurava não interferir nas crenças locais, na religião local, inclusive fazia alianças de casamento, né? Ele se casou com uma princesa da Pérsia, e o cara muito estrategista. Dominou a Pérsia, atravessou a Pérsia e chegou na Índia, que eu falei no encontro passado, que era um país intransponível até então, porque a Índia está cercada ao norte pela Cordilheira dos Himalaias e por todos os seus 7.500 quilômetros de litoral, ela está cercada por mares. Então, a Índia era um país quase intransponível. Só havia uma pequena passagem, que hoje fica no Afeganistão, atravessando esse rio Sindo, o famoso rio Sindo. E foi isso que Alexandre fez. Alexandre atravessou o rio Sindo e ainda chega a se estabelecer ali na entrada da Índia. Porém, o exército de Alexandre estava tão exausto nessa hora que os seus soldados não quiseram mais continuar. Então, eles ficaram 10 anos, Alexandre voltou, inclusive morreu na volta da Índia, ele morre, e aí os seus soldados não tinham mais ânimo para continuar, eles acabaram voltando. Porém, houve um fenômeno muito pouco conhecido, que Alexandre deixou ali, na região noroeste da Índia, alguns generais para estabelecer ali sedes da civilização grega. E o Chandragupta, que eu falei para vocês, que é muito famoso, Chandragupta não teria se encontrado com Alexandre. Segundo alguns se encontrou, segundo outros não. Mas o Chandragupta, ele se encontrou com o general do exército de Alexandre. Fez uma aliança com o Chandragupta Maurya fez uma aliança com o general do Alexandre e se casou com a filha desse general. E ali foi estabelecido o reino indo-grego, que pouquíssima gente sabe falar, já ouviu falar. E essa civilização deu uma contribuição fantástica que nós vamos ver no nosso encontro sobre as artes indianas, que foi da arte indo-grega. Algo assim extraordinário, de uma beleza inimaginável, a combinação da arte grega com a arte hindu na antiguidade. Deu obras-primas, assim, que você pode ver também em museus da Índia. E depois, um personagem muito importante, igualmente muito importante, é o neto de Chandragupta, chamado Ashoka. Esse é o mais famoso até hoje, porque o Ashoka, ele se converteu para o budismo. Lembre-se, a religião predominante na Índia na época era o vedismo, né, a civilização védica, que hoje a gente chama de hinduísmo. Buda
estabeleceu, né, criou essa religião budista e o Mahavira, o jainismo, e por alguns séculos isso foi se disseminando. E passados alguns séculos, né, Buda estava lá em 500 anos antes de Cristo, quando chega aí por volta de 180 mais ou menos antes de Cristo, né, mais ou menos nesse período, o rei Ashoka, o imperador Ashoka da dinastia Maurya, ele se converte ao budismo, assim como o imperador romano aqui, o Constantino, se converteu ao cristianismo e daí transformou todo mundo em cristão. A mesma coisa estava acontecendo na Índia, antes disso, né, inclusive. O rei Ashoka se converte ao budismo e daí ele converte toda a Índia num império budista. E a Índia foi um império budista por quase 1000 anos. Algo que pouquíssima gente sabe. O hinduísmo ficou assim eclipsado, assim, quase não se ouvia falar de hinduísmo. O hinduísmo ficou muito escondido. O predomínio mesmo foi do budismo. Tá? Inclusive, posteriormente, né, um desses reis gregos que ficou lá na Índia, chamado Menandro, se converteu ao budismo e chegou a levar um pouco do conhecimento budista para a Grécia, mas não houve nenhuma repercussão do budismo na época no mundo ocidental. Mas são muitos fatos históricos que a maioria das pessoas sequer pode imaginar que tenha acontecido na Índia. Bom, passado aí mais alguns séculos, entramos na chamada Era de Ouro da Índia, o Império Gupta. Os ocidentais consideram que essa é a Era de Ouro da Índia. O período o apogeu de toda a glória da civilização indiana, na minha opinião, apenas porque foi isso que os ocidentais viram. Os indianos dizem que não, os indianos dizem que as glórias da Índia são muito mais antigas, mas o que os ocidentais viram foi essa civilização do Império Gupta, né, da dinastia Gupta. Então, ela está acontecendo aí século IV, século V, depois de Cristo já. Também um rei muito famoso chamado Chandragupta Vikramaditya é o mais famoso deles, que fomentou muito todo o desenvolvimento cultural da Índia em todos os aspectos. É desse período que você tem as esculturas mais lindas, a literatura mais extraordinária, a dramaturgia, os desenvolvimentos da matemática, da astronomia, da arquitetura. Para nós, os ocidentais, eles consideram que todas essas coisas aconteceram nesse período. Porém, os indianos dizem que não, que esse período reflete um conhecimento que era muito mais antigo, mas ele foi nesse período mais é o que foi preservado. E nessa época também você tem a fundação da importantíssima Universidade de Nalanda, uma universidade budista, a mais antiga universidade da humanidade. Essa é uma das contribuições da Índia para o mundo, que nós vamos falar também, posteriormente. Uma delas é a criação das universidades, dos estudos superiores. Pessoas do mundo inteiro vinham para a Índia estudar nas suas universidades. A Índia já foi o polo de educação do mundo antigo, né? Poucas pessoas sabem disso. Já na época da civilização Maurya, isso já acontecia. Lá você tem também a Universidade de Taxila, que eu não mencionei aqui, mas que eu vou mencionar posteriormente. Então, essas são as universidades mais antigas do que as da Europa. E nessa época do Império Gupta é feito muito comércio com os romanos. Né? Os romanos compravam especiarias dos indianos em troca de pedras preciosas e ouro. Os romanos compravam especiarias indianas a preço de ouro. Eles pagavam ouro pelas especiarias indianas. Isso lá estamos falando de 2000 anos atrás. E vai até esse período aqui, né? E também muitos animais exóticos foram levados da Índia
para a Europa para adornar os palácios da nobreza romana, né? Como os pavões e macacos, por exemplo, que eles nem conheciam, né? Eles nunca tinham visto isso. Tá? Então, o próximo período, tudo isso que nós falamos está acontecendo no norte da Índia. Tá? Tudo isso que a gente falou até agora aconteceu muito no norte da Índia. Mas o sul da Índia, por uma questão geográfica, até porque ele está situado lá no planalto do Decão e não às margens do Ganges, eles nunca eram afetados, eles nunca eram muito afetados pelo que acontece, pelo que acontecia no norte. Esse é um fenômeno de toda a história da Índia. Existem duas Índias, né? A do norte e a do sul, e até hoje existe muita distinção, meio como no Brasil, assim, né? O Brasil do norte e o Brasil do sul. Mas lá também se desenvolveram grandes dinastias. Aqui você vê uma dinastia vivendo no período chamado medieval, aqui no Ocidente. Dois reis são muito importantes lá, Urajaraja I e Urajendra I. E nessa época, o desenvolvimento da agricultura, arquitetura, escultura, música e dança na região sul alcançaram o seu apogeu conhecido pelos ocidentais, como eu sempre falo. Os indianos não dizem isso. Os indianos dizem que a sua tradição é muito mais antiga do que os ocidentais viram. É que muita coisa, acredita-se que muita coisa não sobreviveu até os nossos dias. Até porque muita coisa era feita de madeira e se perdeu. E aí, a partir de um certo período, principalmente da dinastia Maurya, dinastia Gupta, dinastia Chola, eles começaram, então, com as construções de pedra que persistiram até os dias de hoje. Por isso que não existe resquícios anteriores a isso, segundo segundo a própria a versão dos indianos, da tradição indiana. Então, nesse período já está, lembre-se que a Índia já estava sob o domínio do Império Budista, embora o budismo, jainismo e hinduísmo, eles conviveram muito pacificamente, tá? Foi assim, a Índia se tornou um império budista, mas nunca houve matança em nome de Deus. Antes da invasão islâmica, nunca houve na Índia esse tipo de conflito. Haviam diferentes religiões, mas você pode até hoje visitar sítios arqueológicos na Índia, onde você encontra no mesmo sítio templos hindus, templos budistas, templos jainistas. Bem assim, New Age, sabe? Você visita alguns sítios arqueológicos, parece assim, New Age, assim, tem templos de diferentes religiões lado a lado. É algo muito bonito. E o budismo, ele se difunde por todo o sul da Ásia. E ele leva o budismo para todas essas regiões. Sri Lanka, por exemplo, aquela ilha que fica ali abaixo da Índia, que é budista até hoje. As Maldivas, a Malásia, Java, Sumatra, Indonésia, todos esses países vão receber influências da Índia. A Índia era o grande polo cultural do mundo antigo, né? Assim, como eu falei, coisas pouco sabidas. Enquanto estava acontecendo lá a dinastia Chola, no sul da Índia, no norte da Índia, começa a haver um declínio da civilização Gupta, eles começam a se fragmentar, e simultaneamente acontece o domínio islâmico. Esse domínio islâmico ele vai começar logo depois do advento de Maomé. 712 acontece a primeira invasão da Índia pelos muçulmanos, os árabes. Eles já em 712 invadem a Índia e só vão sair da Índia em 1857. Quase 1000 anos também na Índia. Porém, nesses primeiros séculos, dos 712 até 1206, as entradas eram apenas para saquear. Eles entravam, saqueavam, levavam tudo que podiam e voltavam para sua terra. Basicamente, por alguns séculos foi isso. Até que em 1206, uma dinastia de sultões turcos
se estabelece em Delhi. Aí você vai lá em Delhi, aí você encontra a famosa torre que existe em Delhi, que é o marco que marca a dinastia dos sultões de Delhi. Ali eles se estabeleceram. A Índia, então, por esses quase 1000 anos, ela não foi dominada apenas por um grupo de muçulmanos, mas por muitos grupos que guerreavam entre si. Isso tudo acontecendo muito no norte da Índia, né? Então, veio a primeira leva de muçulmanos lá nos primeiros séculos apenas para saquear, depois veio a dinastia dos sultões de Delhi, que ficou lá por uns 300 anos, e em 1526 se estabelece na Índia uma grande civilização também, chamada Mogol. Não é mongol, é Mogol. E esse imperador mogol, Babur, ele conquista os sultões, porque veja só, a Índia já estava dominada pelos islâmicos. Então, esse outro islâmico, mogol, ele invade a Índia, derrota o sultão de Delhi e estabelece a famosíssima, a mais famosa dinastia que a gente tem, a mais famosa no mundo hoje é a dinastia mogol, né, na época da Índia, que lá ficaram até 1857. E eles são muito famosos porque foram eles que construíram o Taj Mahal e muitas outras obras, como essa, por exemplo, aqui, ó, o Forte Vermelho também, as construções mais lindas. Eles eram grandes arquitetos, assim, uma dinastia fascinada pela arquitetura, que desenvolveu um estilo de arte chamado indo-islâmica, uma combinação da tradição hindu com a tradição islâmica, e criou os prédios mais fantásticos que existem hoje na Índia, no norte da Índia. E trouxeram também uma seita mística, né, que são os sufis. E foi graças a esses sufis que os hindus e muçulmanos conseguiram conviver relativamente bem. A convivência entre hindus e muçulmanos ela foi relativamente tranquila, principalmente graças aos místicos sufis, que eram grandes santos islâmicos que conseguiram estabelecer um relacionamento muito saudável com a tradição indiana também. Bom, então depois você tem o domínio britânico, que começa enquanto, lembra lá, em 1526, o imperador mogol dominou a Índia, aquele imperador muçulmano dominou a Índia. Logo, na verdade, antes disso, 1498, Vasco da Gama chega no sul da Índia. Enquanto a Índia estava sendo invadida pelo norte, os europeus, doidos para conquistar e chegar na Índia, porque o monopólio árabe não permitia que os europeus tivessem acesso às riquezas da Índia, né? As sedas, as pedras, as especiarias, etc. Como estava tudo monopolizado pelos árabes, os europeus fizeram o quê? Deram a volta no mundo. De quebra, inventaram o Brasil, né? Passaram ali, inventaram o Brasil também. E em 1498 chegaram na Índia, né? Em 1500, por aí, passaram no Brasil também. Então, a Índia sendo invadida por cima e por baixo. E os ingleses, no primeiro século, no século XVI, 1500, 1600, os portugueses dominaram, os portugueses fizeram a festa. Os portugueses ficaram milionários com as riquezas da Índia nesse primeiro século, porque eles estavam sozinhos. Mas em 1612, os ingleses se estabelecem, eles estabelecem uma companhia de comércio. Não tinha a ideia de domínio militar, era apenas estabelecer uma companhia de comércio para comercializar com a Índia. Então, enquanto os portugueses estão num porto, os ingleses vão lá para outro porto. E assim os ingleses, muito estrategistas, começaram
a dominar e fazer alianças comerciais com os marajás hindus, que estavam convivendo também. Tudo isso estava convivendo. A Índia é assim, é uma colcha de retalhos, porque havia os marajás, os reis hindus, havia o imperador, que era islâmico, e havia os europeus já aí no século XVI querendo dominar também. E aí até que, por 250 anos, os ingleses só estavam lá fazendo comércio. E foi assim que os ingleses levaram toda a riqueza da Índia, né? Assim, eles levavam as riquezas da Índia e vendiam 1000 vezes mais caro na Europa. E só para vocês saberem por que a Europa é tão rica, por que a Índia é tão pobre, essa pode ser uma boa explicação, né? Porque toda a riqueza foi levada de lá, a princípio com relações comerciais, mas em 1858, os ingleses, porque os indianos se revoltaram, houve uma grande revolta dos indianos contra os ingleses, porque eles estavam usando armas. Os ingleses usavam armas que era... Nessas armas, eles utilizavam graxa de banha de porco e de vaca. E quando os hindus e muçulmanos souberam disso, eles se revoltaram contra os ingleses. E aí houve uma batalha, em 1857. Houve uma batalha e os indianos se revoltam contra os ingleses, querem expulsar os ingleses da Índia, e aí os ingleses revidam e dominam a Índia. E aí é que acontece, de fato, o domínio militar. Até antes havia apenas um domínio comercial. Ele vai suplantando os outros países e até a certa altura ele toma conta totalmente. Então ele toma a Índia em 1858. E isso vai perdurar até mais ou menos 1920, quando começa o movimento de desobediência civil liderado pelo famosíssimo Gandhi, que nós tem até um slide aqui só para falar dele. Depois disso, né, como eu falei, o Gandhi foi um personagem muito importante da Índia, responsável grande responsável, né, não foi o único, mas foi muito responsável por conseguir a independência da Índia em 1947. Depois disso, a Índia sofreu alguns reveses, como, por exemplo, a criação do Paquistão, que foi um caos, né? Assim, dividiram os ingleses antes de darem a independência para a Índia, eles dividiram a Índia, deram uma parte da Índia para os muçulmanos. Uma parte é o Paquistão, né, que fica noroeste, e se tornou independente em 1947, e a outra parte fica no nordeste, que é Bangladesh, e só foi receber a sua autonomia em 1971. Então, uma parte da Índia foi dada para os muçulmanos viverem. E isso causou o maior êxodo do mundo, né? 10 milhões de pessoas tiveram que mudar da sua terra. Hindus saindo do Paquistão e de Bangladesh e muçulmanos indo para essas regiões. Isso foi um caos, 1 milhão de pessoas morreram, coisa que ninguém fala aqui, mas foi um absurdo, né, que levou, como eu falei, ao que nós sabemos hoje, né, a miséria completa da Índia, ela vai ser muito decorrente de todos esses fatores aqui, né, o domínio principalmente britânico, não tanto islâmico, mas o domínio britânico e essa divisão do país. E assim eles sofreram por muitas décadas, desde 47 até a década de 80 foi muito austero para os indianos, mas na década de 90 eles fizeram uma abertura econômica que elevou a Índia a um dos países mais importantes economicamente hoje no mundo, né? Então a gente pensa que a Índia está um país novo, né? De onde surgiu esse país miserável, primitivo, né? De onde eles surgiram? Mas, na verdade, a gente desconhece que tanto a Índia como a China, até o século XVI, foram os países mais ricos do mundo.
metade da riqueza mundial até o século XVI estava na Índia e na China. Metade na Índia, metade na China. Isso explica porque hoje a Índia e a China são duas grandes potências econômicas. Que a gente pensa, não, um povo primitivo, incivilizado, paupérrimo. Como é que de repente eles apareceram? Não, não é que de repente eles apareceram, eles estão apenas retomando o seu lugar histórico, né, que eles tiveram na história do mundo antigo. Como eu falei, até o século XV, né? Então, resumindo, a Índia é um país muito de invasões. Infelizmente, a história da Índia é uma história de invasões. Os persas, lá 500 anos antes de Cristo, depois Alexandre o Magno, 300 anos antes de Cristo, os hunos, já 450 já depois de Cristo, os muçulmanos ficando lá 1000 anos, os mogóis por 200, 300 anos também lá na Índia, e os europeus por quase 500 anos. Aqui um detalhe, né? Os portugueses entraram na Índia em 1498, só foram sair em 1961. Os ingleses saíram em 47. Mas os portugueses e os franceses só saíram depois, porque eles tinham um estado lá que era deles. Portugal tinha Goa e a França tinha Pondicherry. E mesmo quando os ingleses deram independência para a Índia, esses dois enclaves lá ainda ficaram sob domínio dos portugueses e franceses. E até os chineses, em 1962, tentaram invadir a Índia, disputando lá uma região de Caxemir, etc., etc. Depois tiveram atrito lá com o Dalai Lama, né, o monge tibetano, quando os chineses quiseram reivindicar o Tibete, né, como até hoje, e o Dalai Lama fugiu para a Índia. Então, a Índia sempre foi um país também de refugiados religiosos. Isso é uma grande característica da Índia. E para encerrar aqui o nosso encontro, né, só um slide aqui sobre esse grande personagem da Índia, Mahatma Gandhi, com essa frase linda dele aqui, muito famosa, realmente um personagem muito extraordinário, né? Então ele diz aqui no texto que você deve ser a mudança que você deseja ver do mundo. Ele é chamado pai da nação até hoje em todas as cédulas do dinheiro indiano, né? Você tem a imagem do Gandhi, e ele começa lá com a sua luta em 1920, e ele tem uma contribuição também histórica considerável para a humanidade, né? Porque ele fez uma revolução não violenta, algo que depois foi imitado, inclusive, né? Lá na África do Sul, pelo Mandela, nos Estados Unidos também, em várias partes do mundo ele recebeu e conseguiu admiradores e seguidores. E muito graças a ele, então, o domínio britânico chega ao seu fim no dia 14 de agosto de 1947. Né? E Gandhi também, logo em seguida, foi assassinado. Em 1948, ele foi assassinado. Mal pôde desfrutar da independência da Índia, né? Tamanho o caos que ficou a Índia depois da independência. Mas nós vamos falar mais sobre isso em outras ocasiões, tá? Eu vou parar aqui de compartilhar para ver vocês. Então, esse foi um super resumo da história da Índia, com seus grandes períodos, mas eu ressaltei aqueles períodos que, quando hoje a gente vai ver na Índia, são esses fatos que mais marcam a história da Índia, e que, quando você vai lá hoje, é principalmente isso que você vai precisar entender. Né? Então, eu sempre faço essas relações também da história com o turismo, né? Porque a gente leva grupos também para a Índia, então eu sempre costumo explicar essas coisas para que as pessoas possam entender e apreciar mais uma viagem à Índia também. Ok, meus grandes amigos, prazer enorme estar aqui com vocês. Tá? Eu vou dar uma olhadinha no chat se tem alguma pergunta.
Não, parece que não tem perguntas. E podemos encerrar o nosso encontro de hoje. Todos são convidados. Margarete, você quer fazer uma pergunta? Não entendi. Teu microfone está desligado. Eu estou tendo dificuldade de te ouvir. É. Tá um pouquinho. Deixa eu desligar. Tenta de novo agora. Tá mudo aqui para mim. Tenta escrever no chat, então. Tenta escrever no chat. Melhorou? Ah, sim, agora sim. É porque eu estava com a caixa de som. Okay. Essa guerra em que morreram 1 milhão de pessoas, que quase não é falado, eu vi um documentário uma vez que foi bem horrível. Pois é, só quer saber se a foto fazendo até agora. Não, Até hoje. não, mas não é isso não. Calma, gata. Alguém tirou não. Estou com o microfone aberto. Por que você tampou? Você conversar com você? Deixa ele ver a gente. Deixa ele ver a gente. Tira Ok, aquelas interrupções que acontecem. Margarete, eu não consegui ouvir sua pergunta, caiu aqui a conexão. Ah, sim. Essa guerra em que morreram 1 milhão de pessoas foi entre islâmicos e hinduístas, né? Porque essa palavra nem existia, hinduísmo. Foi? Sim, é isso que aconteceu. Ah, tá. Os ingleses dividiram a Índia e deram uma parte da Índia para os muçulmanos, que é o Paquistão e também Bangladesh. Essas regiões, elas se tornaram países independentes. E aí, os muçulmanos queriam uma terra para eles. E todos os hindus teriam que sair de onde era o Paquistão e vir para onde hoje é a Índia. E os muçulmanos deveriam fazer o contrário. Por isso, esse é o maior êxodo da história da humanidade. 10 milhões de pessoas tiveram que mudar de terra, de lugar. E isso foi um completo caos, porque as pessoas não queriam fazer isso. Isso foi uma decisão política contrária. Imagina você, por exemplo, ter que sair do São Paulo, que vão dar São Paulo para os protestantes, por exemplo. Aí, o católico vai ter que ir para a terra. As pessoas naturalmente não querem isso. E isso provocou cerca de 1 milhão de mortos, assim, entre os dois povos, as pessoas não querendo e tal, e essa confusão criada apenas, como sempre, né, por meia dúzia de administradores governamentais, né, que simplesmente só do seu próprio interesse. Tem um livro fantástico sobre isso,
Margarete, chamado Esta Noite a Liberdade, se eu não me engano. Esta Noite a Liberdade. Um filme fantástico para você... Um livro fantástico para você entender toda essa história, especificamente sobre a independência da Índia. E tem o filme Gandhi também, que ajuda muito a gente a entender esse período da história. Eu tiro depois. Tudo bem? Tudo certo? Então tá bom. Muito obrigado. Nesse documentário que eu vi, eles queriam até passar uma imagem, é bem rápido que eu vou falar, uma imagem de que esse caos aconteceu porque os ingleses deixaram a Índia. Esse documentário é bem polêmico, mas no final das contas ficou isso assim. A história é feita de versões, né? A história é feita das suas versões. Mas eu recomendo muito que, para quem quiser mergulhar mesmo nessa questão, quiser conhecer a fundo, um dos melhores textos que eu já li foi esse livro chamado, creio que o livro chama Esta Noite a Liberdade. Eu creio que é isso. É um baita livro aí de 500 páginas, muito bem escrito por 2 jornalistas. Ele vai contar todos os bastidores, tudo. A versão islâmica, a versão hindu e a versão inglesa. Porque cada um tem a sua versão da história. Tá? E o filme Gandhi também, que vale muito a pena ver. E aí é facinho, é mais fácil. Tudo bem? Muito obrigado, realmente, pela presença de todos vocês. Espero vocês aqui toda semana, no nosso encontro. Todas as terças-feiras estaremos aqui falando sobre diferentes aspectos da Índia, para quem quiser conhecer mais. Tem também o livro, onde eu relato tudo isso com mais detalhes. E tem também as viagens da Índia que a gente pretende retomar assim que possível. Tá bom? Muito obrigado a todos vocês. Gratidão. Boa noite. Foi muito bom. A história da Índia é incrível.